Dando continuidade ao capítulo 8, a etapa, de refletir, nós vamos aqui agora para a página 235, seja criativo. O método GTD não consiste apenas em limpar e concluir. Esses são fatores críticos, sem dúvida, seriam utilizados para ter clareza e foco. Em última instância, porém, a principal orientação para minha própria exploração nessas áreas tem sido criar o espaço para catalisar e acessar um raciocínio e uma direção que sejam novos, criativos e valiosos. Em grande parte, se você chegou até aqui na implementação do método, na verdade, não se trata de algo que tenha que despender muita energia para alcançar. Somos seres naturalmente criativos, dedicados a viver, crescer, nos expressar e nos expandir. O desafio não é ser criativo, mas eliminar todas as barreiras ao fluxo natural da nossa energia criativa. Na prática, trata-se de integrar suas ações, permitindo a expressão de ideias espontâneas, capturando e explorando o seu valor. Se você, ao ler esse livro e aplicar essas técnicas, teve algum tipo de momento, isso me lembra que, ou acho que posso querer, porque externou seu pensamento e refletiu sobre ele, então você está mostrando naturalidade nesse processo. Ponto de vista é aquela solução que quintessencialmente humana, quanto à sobrecarga de informações, um processo intuitivo de reduzir as coisas ao mínimo essencial, relevante e admirável em um mundo de conteúdo hiperabundante, a ponto de vista de se tornar mais escasso de recursos. Como eu te disse, a essa altura não pode haver nada em que você precise focar, uma vez que provavelmente a maior parte do pensamento criativo terá se expressado e sido integrada no processo. Entretanto, há 2 gatilhos que você pode achar úteis para finalizar esse processo. Revise a categoria algum dia, talvez. Verifique se existem projetos que tenham se tornado mais interessantes a ponto de valer a pena ativá-los e transferi-los para a lista de projetos. Apague qualquer um que tenha ficado por ali muito mais tempo do que deveria, enquanto o mundo de seus interesses mudar o bastante para que eles saiam mesmo desse radar informal. Inclua quaisquer novas possibilidades nas quais você tem acabado de começar a pensar. Seja criativo e corajoso. Alguma ideia nova, maravilhosa, ousada, criativa, instigante e arriscada que você possa capturar e incluir no seu sistema ou em sua mente externa? Esse processo de revisão não passa de bom senso, mas poucos de nós o fazemos tão bem e com a consistência que poderíamos, o que significa realizá-lo com frequência necessária para manter a mente vazia e uma sensação de controle relaxado. Sem dúvida, se você ainda não estruturou nem preencheu seu sistema pessoal com dados revistos e atualizados, isso pode ser bastante intimidador. E mesmo que você tenha um centro de controle decente, considerando as pressões e demandas do dia a dia, raramente é óbvio ou fácil fazer esse tipo de reflexão e ajuste. A hora e o lugar certos para a revisão. A revisão semanal é tão importante que induz a adotar bons hábitos, ambientes e ferramentas para sustentá-la. Uma vez que você tenha estabelecido a zona de conforto necessária para atingir o controle relaxado de que trata a arte de fazer acontecer, você terá que se preocupar muito em se obrigar a fazer a revisão semanal. Você vai ter que fazê-la a fim de tornar todos os seus padrões pessoais de excelência. Até lá, faça o que for necessário para, uma vez por semana, se obrigar a se afastar da sua rotina diária por algumas horas, para não fechar sua mente, mas enxergar pelo menos o horizonte de todos os seus projetos e status e para ficar a par de tudo ou mais que tem relação com o que está chamando a sua atenção. Se você tiver o luxo de uma sala própria ou uma mesa de alguma forma isolada de outras pessoas e das interações do dia e tem uma jornada de trabalho típica de 5 dias por semana, sugiro que você reserve 2 horas no início da tarde do último dia útil para revisão. 3 fatores fazem deste momento mais adequado.
Os acontecimentos da semana provavelmente ainda são recentes o bastante para que você faça uma análise completa. Quando você invariavelmente encontrar ações que envolvam falar com pessoas do trabalho, ainda terá tempo de fazer isso antes que saia para o fim de semana. É ótimo limpar a mente para poder começar o fim de semana pronto para se revigorar e se divertir sem mais nada te incomodando desnecessariamente. Entretanto, você pode ser o tipo de pessoa que não tenha fins de semanas normais. Eu, por exemplo, muitas vezes tenho tanta coisa para fazer nesses dias quanto nos dias úteis, mas também tenho o luxo de realizar longas viagens de avião, que são ótimas oportunidades de me atualizar. Muita gente ajustou seus hábitos de revisão semanal ao seu estilo de vida, variando de um tempo padrão em sua cafeteria favorita no sábado de manhã ao momento que sentem no fundo da igreja do domingo durante o ensaio da filha de coral. De vez em quando, afastar-se, relaxar um pouco, ficar constantemente no trabalho. De vez em quando, afaste e relaxe um pouco. Ficar constantemente no trabalho vai prejudicar sua capacidade de julgamento. Distancia-se um pouco e assim o trabalho ganhará uma outra perspectiva e será mais fácil perceber se falta harmonia. Leonardo da Vinci que falou isso. Qualquer que seja seu estilo de vida, você precisa de um ritual de reorganização semanal. É provável que já pratique algo semelhante. Nesse caso, aprimore o hábito acrescentando um processo de revisão de mais alto nível. As pessoas que têm mais dificuldade em conseguir tempo para esse exercício são aquelas que sofrem uma demanda constante de trabalho e em casa, sem nenhum tempo ou espaço para reorganização. Os profissionais mais estressados que conheci são os que precisam reagir de imediato às mudanças de contexto. Por exemplo, corretores de ação de alto nível, chefes de equipe. E então voltam para casa e lidam com filhos pequenos e cônjuges que também teve um dia difícil de trabalho. Alguns deles, felizmente, podem esfriar um pouco a cabeça na viagem de 1 hora para casa. Se você se reconheceu nessa situação, seu maior desafio será desenvolver um processo consistente de reorganização, longe do turbilhão do dia a dia. Você ou vai ter que aceitar fazer algumas horas extras na sexta-feira à noite, ou vai ter que estabelecer em casa um espaço e tempo propício para trabalhar sem estresse. Tempo para revisão operacional. Já orientei muitos executivos a separarem 2 horas do seu calendário no fim de semana. Para eles, o maior desafio é equilibrar o raciocínio de qualidade e ficar em dia com as demandas urgentes de suas interações. Não é fácil. Os mais experientes, entretanto, conhecem o valor de sacrificar o que parece urgente pelo que é de fato importante. Por isso, criam ilhas de tempo para alguma versão desse processo. Um dos nossos clientes, executivo de desenvolvimento de uma das maiores empresas do mundo, sugeriu que criar um tempo de qualidade para revisar e reorganizar a fim de confiar nas suas decisões intuitivas é, ao mesmo tempo, algo fundamental e difícil de se conseguir nos altos escalões da sua organização. Suas melhores ideias sobre trabalho não acontecerão enquanto você estiver no trabalho. Mesmo os executivos que inseriram um espaço de reflexão consistente no seu trabalho, muitas vezes parece dar pouca atenção ao processo mais trivial de revisão e atualização no nível horizonte. Projetos. Entre reuniões que duram o dia inteiro e suas caminhadas à beira do pôr do sol, é preciso incluir um nível de revisão mais elevado, indispensável para o controle e foco operacional. Se você acha que já identificou, esclareceu, processou e agiu em todos os seus laços abertos, provavelmente está tentando se enganar. Pensar é uma verdadeira essência do negócio e da vida, e é a coisa mais difícil de fazer. Os construtores de impérios passam horas e horas no trabalho mental, enquanto outros festejam. Se você não está inteiramente consciente da importância de empreender o esforço, de exercer uma reflexão integrada e autoguiada, então está se entregando à preguiça e não mais controla a sua vida. Revisões sobre o grande cenário.
Sim, em algum momento você precisa esclarecer os resultados maiores, os objetivos de longo prazo, as visões e princípios que, na última instância, orientam, testam e priorizam suas decisões. Quais são seus principais objetivos e metas de trabalho? O que você terá que concluir daqui a 2, 3 anos? Como está a sua carreira? Você se sente realizado com esse estilo de vida? Você está fazendo o que quer ou realmente precisa fazer de uma perspectiva mais ampla e de longo prazo? Tentar criar metas antes de se assegurar de que é capaz de manter seu dia a dia sob controle vai minar sua motivação e sua energia ao invés de aumentá-la. O foco desse livro não é elucidar os níveis dos horizontes, instigá-lo a operar a partir de uma perspectiva mais ampla é o nosso propósito implícito. Nosso objetivo mesmo é ajudá-lo a tornar a expressão integral de sua vida mais realizadora e mais alinhada com o grande jogo do qual você participa. À medida que você aumenta a velocidade e a agilidade que esclarece os níveis térreo e o horizonte, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Certifique-se de revisitar os níveis mais altos em que está envolvido conforme necessário para preservar a clareza mental. Com que frequência você deve se desafiar com esse tipo de revisão mais abrangente é algo que só você pode saber. A princípio, que uso para orientar isso é o seguinte: você precisa avaliar sua vida e seu trabalho nos horizontes apropriados, tomando as decisões certas, nos intervalos adequados para, enfim, ter clareza. Esse é um convite para a vida toda e uma obrigação consigo mesmo, a fim de cumprir seu destino ainda não alcançado e suas intenções. Ao longo dos anos, descobri por experiência própria e por estar intimamente envolvido com diversas pessoas em seu dia a dia que ter os pés no chão e exercer controle absoluto sobre aspectos triviais da vida produz um campo fecundo de inspiração natural sobre questões elevadas. É por causa das nossas mais profundas motivações e inclinações que acabamos nos enrolando em complexidades e compromissos que muitas vezes geram confusão e sensação de estarmos sobrecarregados. Você sentia uma profunda necessidade de ter filhos e agora que os tem, cada um deles é um empreendimento complexo que precisa ser gerenciado por pelo menos 2 décadas. Você se sentia impelido a ser criativo e a produzir algo de valor reconhecido e ganhar dinheiro com isso para o mundo? Então fundou uma empresa e se dedicou a uma bem-sucedida carreira e agora está sorretado por muito mais coisas do que achava que conseguia lidar. Talvez você não necessite de mais metas agora, você precisa ficar confortável com as que já pôs em andamento e ter confiança que poderá executar com grandeza qualquer coisa que surgir. Para compreender o mundo, de vez em quando temos que nos afastar dele. De fato, sempre podemos renovar nossos valores, visões e objetivos, mas minha experiência me diz que você vai evitar essa conversa consigo mesmo se não se julgar capaz de lidar muito bem com o mundo que ele já criou para si. Quanto tempo leva para mudar sua meta ou a imagem do que você quer? Não muito, se é que leva algum tempo. Quanto tempo leva para que você se sinta confiante de que é capaz de alcançar os resultados com os quais se comprometeu? Nesse aspecto, minha experiência diz que pelo menos 2 anos de implementação e familiarização com o método GTD são necessários para alcançar esse nível de confiança. Isso não é uma notícia ruim, é apenas uma verdade. A boa notícia é que você passará a exercer mais controle nos níveis mais triviais e operacionais da sua vida pessoal e profissional assim que começar a aplicar essas práticas. E é provável que você descubra outros aspectos do jogo maior que não era capaz de reconhecer ou melhorar sem elas. Outra faceta dessa dinâmica de pensar no futuro é a importância de se manter extremamente flexível e informal em relação à definição de objetivos. Uma mudança crucial dessa área está sendo desbravada pela área de criação de software na medida que o desenvolvimento ágil se tornou a regra para o sucesso das startups. Tenha uma visão, faça o melhor para imaginar como ela deve parecer, comece a produzir algo como uma primeira versão viável para o mercado e então conduza dinamicamente o processo, amadurecendo tanto a sua visão quanto a implementação com base num feedback real do mundo real. A mensagem é: pensar no futuro de maneira positiva é fundamental e fabuloso, mas
Ele se manifestará com mais eficácia quando estiver ligado a uma execução confiante no mundo material, com a rapidez de resposta ao feedback e correção de curso. O mundo por si só está sobrecarregado ou confuso. Nós aqui estamos. O mundo por si só nunca está sobrecarregado ou confuso. Nós aqui estamos por causa da forma como nos envolvemos com ele. Isso nos leva ao principal desafio de todo o processo de captura, esclarecimento, organização e reflexão. São 9h22 de quarta-feira. O que fazer agora? E assim a gente finaliza esse capítulo.